Fala galera, o assunto de hoje por aqui é o sorteio da fase de grupos da Champions, sempre um momento bastante esperado, né, para quem gosta de futebol europeu e, claro, quem não gosta da Champions. Eu hoje vou fazer um pouquinho diferente aqui, vou deixar aí na tela logo de cara os grupos para ir falando um pouquinho sobre eles, mas claro, tá todo mundo convidado a participar aí nos comentários. Curta o vídeo, se inscreva, ative também o sininho da notificação para você seguir ajudando o canal a crescer aqui também. Vamos falar então um pouco, passando grupo a grupo, né? São sempre muitos os assuntos que vêm do sorteio, então são vários os cruzamentos, os jogos interessantes, os grupos que sempre geram aquela expectativa, qual grupo foi mais forte, qual grupo foi mais fraco, enfim. Vamos passar nos grupos. Se a gente quiser fazer um destaque mais genérico, acho que o grande destaque de fato é o fato de Barcelona, Borussia Dortmund e Inter de Milão caírem no mesmo grupo. Mas outros grupos também foram bastante equilibrados e interessantes. Vamos então na ordem dos grupos mesmo, e aí eu até deixo aberto para vocês botarem aí nos comentários qual a ordem para vocês, dos mais interessantes para os menos interessantes, ou dos mais fortes para os mais fracos. Aí fica por conta de vocês. Eu sei que todo mundo adora fazer esse ranking de grupos quando sai esse sorteio. Começando pelo grupo A, PSG e Real Madrid mais uma vez se enfrentando. Quando começa a formar esse grupo, parecia que poderia ser um grupo bem mais forte, bem mais perigoso, até pelas possibilidades de cruzamentos. Acho que no fim das contas não chega a ser um grupo dos mais interessantes, não. É claro que o confronto entre PSG e Real Madrid vai ser sempre um confronto interessante. Tem aí a questão da novela Neymar, tem a questão antiga de interesse em Mbappé. Então tem histórias, claro, dentro desse confronto, mas quando a gente olha para Bruges e Galatasaray é difícil imaginar qualquer chance de competição, de tirar a disputa dos dois primeiros ali, de gerar alguma disputa por classificação. Tende a ser um grupo com uma disputa pela primeira posição e com outra disputa pela vaga na Europa League, ou seja, a terceira posição do grupo. O Bruges chegou vindo das fases preliminares, o Galatasaray até reúne alguns bons jogadores, tem sempre aquela questão que merece destaque da atmosfera turca. Ir à Turquia para jogar nunca é um ambiente fácil de enfrentar, mas tecnicamente não vejo risco para PSG e Real Madrid, por mais que seja um Real Madrid gerando muitas dúvidas nesse momento. Seria um desastre imaginar PSG ou Real Madrid não avançando da fase de grupos. Indo para o grupo B, também começou com um cruzamento legal com Bayern e Tottenham. São dois times fortes, o Tottenham atual vice-campeão, o Bayern claro, numa temporada em que pela primeira vez aí, em muito tempo não vai ter para o ambiente europeu os dois jogadores que mais desequilibraram a seu favor ao longo da década, Robben e Ribéry. É uma mudança de era, é uma mudança de momento do clube, mas fazendo essa renovação com a contratação do Philippe Coutinho, que interessou ao Tottenham, tá aí outra história também, né? Ele rejeitou o Tottenham, onde poderia ter se encaixado bem com o Pochettino também, e a gente também dificilmente vai ter algum intruso. O Estrela Vermelha chega a essa fase, Estrela Vermelha do Marco Marin, aquele mesmo que rodou pela Alemanha, pela Inglaterra, países de dois dos adversários dentro do grupo, e o Olympiacos do Valbuena, do Podense, que foi até convocado para a seleção portuguesa por estar fazendo um bom início de temporada, fez uma boa fase preliminar de Champions, mas é muito difícil imaginar algo diferente de uma briga por Europa League entre Olympiacos e Estrela Vermelha. No grupo C, o Manchester City é um favorito destacado, acho que não tem muito o que contestar em relação a isso, mas eu tenho certeza que a gente vai ouvir bastante o Guardiola exaltar a qualidade individual e a capacidade de intensidade do Shakhtar Donetsk e também o trabalho do Gasperini na Atalanta, porque vão ser adversários que podem sim, por diferenças de estilos de jogo, de características de jogo, podem gerar desafios ao Manchester City nos confrontos. De novo, não imagino que seja uma ameaça em termos de classificação, porque o City aparentemente, inicialmente, está num patamar acima mesmo, não tem muita dúvida sobre isso. Mas o Shakhtar, enfrentando o Guardiola, tem sido ao longo dos últimos anos algo que se repete muitas vezes e que geralmente gera bons jogos. A Atalanta com Gasperini chega a um estágio fantástico de um trabalho muito bem conduzido nesses últimos anos e é um time que pode dar trabalho dentro das partidas e das suas características, então eu imagino que essa briga pela segunda posição possa ser interessante. E no Dinamo de Zagreb é um clube muito revelador, um clube com muita capacidade para projetar jogadores jovens, dificilmente para segurar jogadores. Dessa vez tem até o Dani Olmo,
que ninguém sabe ainda se vai ficar ou não no finalzinho dessa janela de transferências, mas é um espanhol de muita qualidade individual, de muito potencial e tudo mais. Então é um nome que, se ficar, vai ser para ser observado, mas sem imaginar uma grande pontuação do Dinamo de Zagreb, até porque essa tem sido a realidade nos últimos anos mesmo. Indo para o grupo D, Juve e Atlético. Foi um grande confronto da temporada passada no mata-mata, tende a ser novamente. O Bayer Leverkusen também é um time que reúne bastante qualidade individual nesse início de temporada, tentando fazer funcionar uma dupla que é interessantíssima, com o Demirbay jogando próximo do Havertz, os dois por dentro, gerando muito jogo. Então é um Bayer Leverkusen inconstante, pouco confiável, mas que tem nessas peças alguns dos seus destaques. O Lokomotiv Moscou, eu imagino que corra por fora dentro desse grupo. Tem Miranchuk, tem Krychowiak, até fazendo boa temporada até aqui na Rússia, tem Smolov pro ataque, mas é difícil imaginar algo diferente de Juventus e Atlético, embora eu acho possível sim que o Bayer Leverkusen faça alguns bons confrontos dentro do grupo. Indo para a chave o Liverpool é o atual campeão, é o favorito. Teve trabalho contra o Napoli na última temporada, aliás, foi um grupo muito complicado mesmo na última temporada, com o Liverpool, PSG e Napoli, então foi tudo decidido só no finalzinho, Estrela Vermelha era o outro daquele grupo. Agora, o Napoli até fez algumas boas contratações nessa janela de transferências para tentar competir na Itália, então se reforçou em alguns setores do campo, por exemplo na defesa, com a contratação do Manolas para jogar junto com o Koulibaly por ali. Tem chegada de jogadores de meio para frente, como o Lozano, para qualificar essa possibilidade de ataque pelos lados, de drible e tudo mais. Mas o Liverpool atingiu um status que, obviamente, o credencia como favorito. Eu tenho uma grande curiosidade para ver qual vai ser o desempenho do Salzburg, o Red Bull Salzburg, que passou toda essa década com times muito fortes e competitivos, nunca chegando à fase de grupos da Champions. Sempre caindo numa fase preliminar e aí fazendo bom trabalho, deixando boa imagem na Europa League. Dessa vez chega à fase de grupos da Champions finalmente, mas cai num grupo muito complicado. Imagino que seja, assim, o favorito a ficar com a vaga para a Europa League, ou seja, com a terceira posição, mas a intensidade de jogo aliada à qualidade de jogadores jovens, ela pode gerar duelos muito interessantes. Contra o Napoli do Ancelotti, contra o Liverpool tende a ser um jogo de uma intensidade altíssima dos dois lados, porque o Salzburg carrega esse estilo como seu DNA, como seu perfil há vários anos. Então eu imagino que o Salzburg possa sim gerar jogos muito legais de ver dentro dessa fase de grupos da Champions. Classificação já seria uma surpresa. Embora seja bom time, é sempre bom lembrar isso, mas é um time eternamente em reconstrução também, porque todo ano lança jogadores, projeta e acaba vendendo na sequência. Muitas vezes até para o Leipzig, na Alemanha. Grupo F, talvez o mais esperado, mais aguardado, né? Barcelona, Borussia Dortmund, Inter de Milão. A reação dos diretores do Slavia Praga no sorteio foi das melhores que eu já vi, porque o pessoal não aguentou, gargalhou quando viu que caiu ali para fechar o grupo, que era o grupo da morte até então. Então o Slavia Praga vai fazer a figuração aí no grupo. Se conseguir qualquer ponto já está no lucro. E Barcelona, Borussia Dortmund e Inter formam um grupo muito interessante, né? Por quê? A Inter de Milão nessa temporada tem o Antônio Conte, isso naturalmente muda o nível de competitividade ou o patamar esperado em relação ao time. Isso vale para o cenário italiano, mas também vale para o cenário europeu. Então vamos ver como é esse retorno da Inter em relação a ser uma força, em relação a dar trabalho. Já mostrou ser muito capaz disso o Conte em outros momentos, em outros clubes, no Chelsea, na Juventus também, na seleção italiana. Então é uma Inter que, sim, tem elenco e tem um treinador capazes de competir muito fortemente. O Borussia Dortmund montou um elenco extremamente forte, é um grupo, não só um time titular muito forte, então isso traz alternativas de escalação de time que são das mais interessantes. Ver esse Borussia Dortmund, por exemplo, do Lucien Favre enfrentar a Inter do Antônio Conte tende a ser um duelo estratégico bem interessante. E o Barcelona, claro, como favorito do grupo, mas como um favorito que pode sofrer. Não vai ser nenhuma surpresa, inclusive, se o Barcelona tiver muita dificuldade dentro desse grupo, porque é um Barcelona que na temporada passada já mostrou muitas dificuldades e muitas vezes teve, quase sempre, inclusive no Campeonato Espanhol, teve o Messi descomplicando as coisas. Nessa temporada com o Griezmann ganha mais um descomplicador, mais um jogador capaz de desequilibrar, decidir jogos, mudar confrontos. Então é um Barcelona que reúne no seu ataque
qualidade como ninguém ou como poucos, ainda aguardando para ver se vai existir uma definição dessa novela Neymar, mas que coletivamente vai ser testado, vai ser exigido. Então todos esses confrontos entre Barcelona, Borussia Dortmund e Inter são imperdíveis, são confrontos sensacionais. E aí do grupo F a gente vai para o grupo G, que começou dando pinta de que poderia ser aquele grupo sem graça, um grupo fraco, porque o Zenit era o time mais fraco do pote 1, indiscutivelmente, como campeão russo e tudo mais. Mas aí chega o Benfica, que terminou muito bem a temporada passada, com o Bruno Lage mudando a forma do time jogar, potencializando demais ofensivamente o time. Perdeu o João Félix, é verdade, é uma das atrações dessa Champions, só que agora no Atlético de Madrid. Mas o Benfica, aliás, se a gente olha para esse grupo, a gente enxerga bons ataques, né? Boas duplas de ataque muitas vezes. Então, se o Zenit tem uma espinha dorsal, que tem jogadores experientes na defesa, Ivanovic, Rakitski, por exemplo, tem no meio de campo um Barrios, que é um jogador de qualidade, de seleção colombiana, ex-Boca Juniors, tem no ataque Asmun e Dzyuba, uma dupla de frente que pode incomodar. Dupla de frente também tem sido forte do Benfica, e nessa temporada tem Raul de Tomás e Seferovic. Então, os dois jogadores, claro, com suporte de quem vem de trás, o Rafa Silva, por exemplo, vem em ótimo nível recentemente, mas eu imagino um equilíbrio muito grande. Talvez seja um grupo até mais equilibrado quando a gente olha para as 4 equipes, porque é um nível muito próximo, né? O Zenit tem bons jogadores, o Benfica tem um time que se reforçou e reagiu desde a mudança de técnico no meio da temporada passada. O Lyon é um time que vai ser um trabalho bem interessante de ver também qual vai ser essa sequência com o Silvinho agora no comando, então também é um time em transição, mas que fez algumas boas movimentações na janela, embora tenha perdido o Fekir, que obviamente vai fazer falta, era uma referência técnica do time, ainda mais para esse nível de competição como é a Champions. E o Leipzig, que é um time que nos últimos anos já se mostrou capaz de competir e agora tem um técnico bastante diferente, né, que é o Julian Nagelsmann, no início de trabalho também, então assim como o Lyon, o Leipzig também entra na Champions ainda no início de trabalho, mas reunindo qualidade e um treinador que não tem medo de ser versátil e que tende a se adaptar de acordo com o adversário, se adaptar de acordo com a partida, muitas vezes mudando sistemas dentro dos próprios jogos. No grupo H, para fechar, também equilíbrio, Chelsea, Ajax, Valência e Lille. É um grupo de muita reconstrução, né? Porque se eu falei de troca de técnico, no grupo H a gente tem o Lampard começando um trabalho numa janela que foi complicada, um time ainda instável, ainda difícil de saber exatamente o que esperar, mas que tem potencial para render, tem jovens que podem ser desenvolvidos. O Ajax perdeu referências de Elite, De Jong, e perdeu outras peças, por exemplo, como Lasse Schön, mas tem qualidade para tentar dar a volta por cima. Difícil imaginar repetir a dose da temporada passada, porque de fato foi um ponto fora da curva em competitividade, em nível de intensidade, em qualidade de jogo. Foi uma das grandes histórias da década na Champions, o Ajax da temporada passada, mas segue reunindo muita qualidade também. O Tadic como falso 9 segue incomodando, você ter David Neres e Ziyech segue significando ter muita qualidade para produção de jogadas também, a chegada e a aproximação do Van de Beek, enfim. É uma defesa modificada, é um meio-campo modificado. É um Ajax que está num processo de ajustes, como também o Valência, que teve uma pré-temporada um pouco conturbada, muitas dúvidas no ar, inclusive, perderia o técnico, perderia a direção técnica, o comando do clube, mas no fim das contas é um Valência que tem um time que mostrou, por exemplo, na final da Copa do Rei ser um time muito capaz de competir em alto nível, falta regularidade. E no Lille, a perda dos principais jogadores gera dúvidas também, né? Perdeu o Rafael Leão, perdeu o Nicolas Pepe, mas tem bons jogadores. Tem Bambá, tem Ikoné, para citar alguns dos nomes, o Osimhen, que chegou também para ser essa nova alternativa de ataque. Então é um grupo H muito equilibrado, de certa forma, de maneiras diferentes, um grupo de muita reconstrução dos seus clubes. Então é difícil fazer uma previsão. Se a gente fosse olhar do ponto de vista mais lógico, Chelsea e Ajax seriam os favoritos. Mas eu imagino confrontos equilibrados também dentro dessa chave. Deixa aí nos comentários o que você imagina desses grupos, quais são os palpites, os grupos que vocês mais gostam, gera mais expectativa e tudo mais. Porque o que não falta é assunto quando a gente olha para os grupos sorteados de uma Champions League. Conto aí com as inscrições, os comentários, a curtida. Um abraço a todos e até a próxima.